Hoje eu estou recebendo aqui o professor Leopoldino Vieira Neto, doutor Leopoldino Vieira Neto, conhecido na área da educação como doutor Leovini, né? Porque junta o nome dá o Leovini. Então, vários profissionais da área da educação o conhecem, né? Brasil afora. Ele representa o Conselho Federal também no estado do Espírito Santo e compõe... organiza uma parte das pós-graduações, inclusive que é dada aos membros do Cefep, aos inscritos no Cefep, né? Aqui a pós-graduação, que foi um negócio inovador, que nós colocamos, que nós vamos falar sobre isso também, tá? Nós vamos falar sobre isso também. Então, estou recebendo aqui o professor Leopoldino, doutor Leopoldino. Vamos lá, eu vou te chamar de doutor ou professor. E aí, professor, tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus. Estamos aqui para colaborar e para contribuir com essa discussão que eu creio que será muito importante, não só para professores, mas também para com os pais dos alunos. Então, é legal isso aí, porque nós vamos tratar de um tema aos alunos com necessidades especiais, ou seja, no sindicato houve uma propositura na convenção sindical de alguns sindicatos, houve uma inclusão, veja bem, é diferente da inclusão da criança no meio do convívio escolar, tá? Então, eles basearam com base na lei de inclusão, que é a 13.146 de 2015, com base nesta lei, eles criaram ali um auxílio ao filho com deficiência, ou seja, aumenta o salário da pessoa em 15%, ou seja, mas com base no salário base, 15% sobre o salário, para o professor, para o funcionário o funcionário da instituição que tenha um filho com necessidades especiais. Surgiu nesse impasse aí, nessa conversa, a deficiência, a que ponto que seria? Hoje há uma comunicação errada com relação aos laudos apresentados. Sou diretor de escola e recebo às vezes um laudo, o pai simplesmente pega um laudo médico, por exemplo, e traz um laudo médico para a escola, fala, meu filho é laudado. E aí não existe o reconhecimento do laudo. Uma das questões que eu quero conversar com o senhor é justamente sobre isso, porque é um tema relevante. Nós debatemos já esse tema sobre a psicopedagogia, sobre a neuro, sobre temas de psicólogos. Inclusive, recentemente recebemos um ofício do juiz do estado da Bahia para que nós dessemos um parecer referente às pessoas que seriam envolvidas nesse laudo. Era até uma ação trabalhista. É uma ação trabalhista e que veio para nós dar um parecer. E o nosso parecer é sempre no sentido do que? Espera um pouquinho. Existe... você é um parecerista nosso do Conselho e você sabe qual que é a linha de raciocínio, qual que é, né? É um debate que nós temos levado aí Brasil afora, debatemos com os doutores do Paraná, do Sul, do Nordeste, até fora do Brasil, sobre esse tema. Mas hoje eu achei ideal que nós falássemos sobre esse tema, porque uma pessoa me ligou que estava ficando... que não estava conseguindo arrumar emprego, porque quando ela falava que ela pediria emprego naquela instituição de ensino, a instituição, a primeira pergunta que a instituição já fez para a pessoa de imediato foi: tem família, casado, não casado? Eu sou casada. Tem filhos? Tem. Filho, tem filho? Tem. Tem. Tá tudo bem com seu filho, com seus filhos? Eu tenho um filho que tem necessidade especial. Tá bom, então, tá bom, muito obrigado. Nem a prova ela fez. Então, ela trouxe a notícia para nós no Conselho que nem a prova ela chegou a fazer, porque quando falou que tinha um filho com necessidade, espera um pouquinho. A empresa também, por sua vez, nós fizemos uma ligação para ela, ela falou, olha, veja bem, eu parto da premissa que o quê? Eu tenho 10 funcionários com a mesma função. Eu dando emprego para essa moça, a resposta que eu obtive, que eu dando emprego para essa moça, ela ganharia mais do que as colegas por ter um filho com necessidade especial. Logo... bullying. Logo tem um bullying, que é porque, ela tem, aí começa as piadinhas, você sabe como é que funciona. Então ele falou, eu evito esse tipo de conduta. Então acho que foi uma forma assim, o sindicato não foi feliz nessa colocação,
em virtude da lei. Mas eu gostaria de bater um papo com o senhor para ver qual é o parecer do senhor nesse caso. Bom, a lei de inclusão, claramente, ela deixa claro que o aluno, ele tem direito a estudar no ambiente educacional e não ser discriminado. Caso ele tenha transtorno, dificuldade de aprendizagem ou qualquer outra condição especial. Então, ele tem esse direito de estudar nesse ambiente educacional. Porém, a lei não traz nenhuma compensação pecuniária. A lei não deixa claro que o pai ou a pessoa no qual está passando por essa dificuldade, ele não deve ser recompensado pecuniariamente. Daí, se houve tal ação por parte de sindicato, houve um erro exagerado, no qual causa uma discriminação entre esses profissionais. Eu quero crer que esta medida ela vai ser revista, ela vai ser até mesmo revogada, porque um profissional ele não vai ser reconhecido como filho de como pai de uma criança autista, ou uma criança que tem TDAH, ou uma criança que tem TOD, TEA. Não, ele não vai ser reconhecido dessa forma. E sim, ele vai sofrer um bullying. Você acha que tem? Sim. E professor, deixa eu perguntar para você. Eu não acredito que um colega não faria um bullying com o outro com relação a isso. Eu não discutiria esse tema tratando-se de um bullying. A minha visão voltaria para o outro lado. Ele já encontraria um problema ao ser contratado, né? Na contratação ele já receberia um problema ali. Sim, até porque a seleção... Você faz a inclusão da criança e você faz a exclusão do pai, né? Porque o pai não tem nada. Então, você já exclui o pai que não traz benefício. E parece que este valor aí de 15 pontos percentuais ser um valor pequeno, porém, que se você considerar uma grande quantidade de profissionais de educação que tenham filhos que são laudados ou... entre aspas, nós vamos estar discutindo, falando sobre esse laudo, mas isso vai ser muito significativo, não só inicialmente, mas a longo prazo. Sim, porque aí a preocupação existe com relação ao longo prazo, porque o que acontece? Já pensou uma escola que tem lá 20 profissionais, às vezes você tem uma empresa que tem 100 funcionários, e tiver 25 com laudo, 30 com laudo, 40 com laudo, você puxou 15% em cima da sua folha, e parece-me que não, mas dá para quem é o mantenedor, no caso do mantenedor, ele vai ter esse tipo de problema que é uma situação atípica, né? Uma situação bem não compensatória. Por outro lado, existe, óbvio, via de regra, o profissional tem que notificar a empresa, com antecedência, inclusive, informando a condição e comprovar. Agora, vamos falar sobre a comprovação. Ok. Professor, doutor Leopoldino, eu faço uma pergunta para o senhor. O que o senhor entende por uma criança laudada? Bom, o laudo nada mais é do que uma série de etapas no qual este aluno ele tem que passar. O ser humano tem que passar. Isso. Vamos partir do princípio da pessoa que tem um problema, independente. Isso. Esta equipe que vai fornecer esse laudo tem que ser uma equipe multidisciplinar. Ou seja, não pode ser apenas um neuro, não pode ser apenas um médico psiquiatra. Não. A lei de inclusão diz que o laudo ele tem que ser feito por um psicólogo, por um neurologista, por um psiquiatra,
por um neuropsicopedagogo, pelo um psicopedagogo, e ele tem que reunir diversas ações para que esta criança e esta pessoa ela possa ser laudada. Até porque não é só a questão neurológica que é considerada, mas também a questão da psicomotricidade, a questão cognitiva da criança. Então, ele é analisado com ambos elementos para que ele seja realmente atestado e tenha o laudo dessas deficiências e desses transtornos. Então, veja bem, o pessoal tem feito a confusão. Eu falo sempre para as pessoas que me acompanham, as pessoas que me seguem, as pessoas que participam comigo ativamente do meu dia a dia. Existe uma diferença muito grande entre ser laudado e ter um laudo. Existe uma diferença. Ser laudado. O que acontece? Qual a nossa preocupação hoje? A nossa preocupação hoje, ela vem atrelada a quê? A nossa preocupação hoje vem atrelada a um LOAS, por exemplo. Existe uma gama de mães que, às vezes, para querer buscar um benefício, veja bem, nós estamos no Brasil e onde fala que tem um benefício, todo mundo vai em cima. Então, ela procura esse laudo para se atrelar ao LOAS e esquece, às vezes, até do que ela ganha, que às vezes ela quer arrumar um salário ali para o filho. E aí, isso vem com o quê? Isso faz com que ele tenha, óbvio, N benefícios que é tratado para as crianças que têm um transtorno. Sim. Mas eu entendo que a criança que tem um transtorno tem que ter o benefício. Eu entendo que a criança que tem um transtorno, ela tem que ter a sua vida melhorada no máximo, tá certo? O máximo que possível. Agora, quando fala em pecúnia para o pai, então, veja bem, existe uma confusão aí entre o laudo. Então, tem que fazer um laudo. Vamos fazer um laudo para discutir esse tema aqui, um laudo. Então, vamos fazer o laudo. Ele tem um transtorno com base no CID, um 10, por exemplo, um F84, um CID que dá ali dentro da incapacidade dele. Porém, esse laudo, ele é discutível quando você apresenta um laudo assinado por um apenas profissional, né? Que não tem o parecer dos demais profissionais. É isso aí. Porque só um pouquinho. A própria legislação já fala sobre, né? O DSM-5 diz lá que o laudo ele não pode ser exclusivamente dado por um profissional. Está na DSM-5, né? Está na DSM-5. Ele tem que ser avaliado cognitivamente, tem que ser avaliado sob diversos pontos de vista. Inclusive a neuropediatria, inclusive isso quando isso aí. Tem a neuropediatria, a pedagógica, isso. Para ver a questão da psicomotricidade também. Isso aí. A psicopedagoga também, mas o terapeuta ocupacional. Isso. Tem que a fonoaudiologia também. Fonoaudiologia, porque muitas das crianças, às vezes, não falam, não conversam, demora para fazer isso aí. Então, você tem que ver... porque não adianta a motricidade. Às vezes, a dificuldade que a criança tem, por exemplo, no caminhar, a demora, né? Às vezes, a criança... As outras crianças com 10 meses, 11 meses já começam a engatinhar andando, e aí a criança tem 2 anos e não anda ainda. Então, pera um pouquinho, vamos ver o que acontece. Tem algum problema relacionado a alguma coisa aí. Ou dificuldade de fala. Dificuldade de fala, por isso que precisa passar pela fono. Então, a dificuldade, gente, é encontrada aí. E não é um laudo que um médico unicionalmente, sozinho, assim, monocraticamente, ele dá um parecer. Você tem isso e pronto. Não. O laudo ele tem que ser revestido das assinaturas desses profissionais. De uma equipe, né? Isso aí. Na verdade, é chamado de equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar. Ele tem que ser uma equipe onde essa equipe detecta o problema existente e aí sim se dá um laudo. Então, esse laudo, por quê? Porque se a pessoa trouxer só um laudo feito por um médico monocrático, esse laudo ele não vai conseguir amparar essa criança. Isso aí. Não vai conseguir amparar essa criança. Então, às vezes, a pessoa leva conhecimento, por exemplo, do sindicato. Olha, a empresa não quer me pagar os meus 15% que está previsto aqui no artigo tal da lei. Do dissídio coletivo. Isso. Eles não querem me pagar e aí gera o quê? Gera ação judicial. Quando gera ação judicial contra o empregador,
automaticamente o empregador vai discutir o laudo. E quando você vai discutir o laudo, você vê que ele é infundado, porque o laudo para ter a validade, ele tem que atender todas as expectativas voltadas ao beneficiário. DSM-5. DSM-5. Ele Isso. vai ter que fazer, ele tem que prestar atenção, porque ele vai ter que fazer isso aí. E muitas vezes não se faz isso, e isso acontece que vem a pessoa acaba perdendo. Isso. Acaba perdendo, e hoje é uma inversão também na ação, né? Quando você entra com ação de uma coisa pedindo uma coisa que você não tem. É o cuidado que vocês, pedagogos, vocês que nos assistem, vocês têm que ter cuidado. Quando vocês forem pleitear alguma coisa, esteja bem resguardado, bem fundamentado. Por quê? Se você basear num simples laudo, você pode ser discutido, muitas vezes até mal interpretado. E aí você tem que ter certeza para que você faça. Segregar a informação na hora que você vai ser contratado também não é bom. Por quê? Porque se você escondeu e depois você notifica, você vai ter uma divergência de informação, que também dá amparo para o empregador, que ele não tinha conhecimento, porque não foi passado para o empregador no ato da contratação. Aí depois que a pessoa já está na empresa, a pessoa surge lá com laudo. Aí esse laudo sem estar guarnecido... Amparado. Sem estar guarnecido. Não tem, falta, quando eu falo guarnecido, é porque falta uma guarnição, tem que ter, né? Sim. É arroz, feijão, Sim. então a carne, são guarnições. Então, sem estar, eu vou falar assim, tá faltando parte da equipe multidisciplinar, esse laudo. E para se laudar, tem que inteirar. Então, se você vai pedir um LOAS, por exemplo, a pessoa vai fazer um pedido do LOAS para a criança. Não basta só informar a parte que você é bem sucedido ou não, porque o benefício é para a criança. Aí o pai ganha 10 mil, mas o benefício é para a criança. Então, ele tem direito. Sim. Agora fala, eu tentei o LOAS, não consegui. Não conseguiu porque não fez o pedido certo. Eu sempre questiono isso aí, eu falo, até oração, sabe, que as pessoas vão fazer? Às vezes vai na igreja lá, sobe a escada a pé lá, fazendo uma promessa, para fazer uma promessa. Sempre que, embora o pessoal paga a promessa depois que recebe a dádiva, né? É sempre assim, nunca antes. Então, quando você vai pedir pagando promessa, às vezes você vai pagar antes para inteirar. Mas se você não souber pedir, também você não vai receber. Isso aí. Porque, né? Como é que você vai pedir alguma coisa se você não soube pedir? E a mesma coisa quando você tem benefício. Então, a criança tem o direito ao LOAS? Tem direito ao LOAS? Fundamenta. Esteja com um laudo plausível, ou seja, que tenha passado por todas as etapas para que tenha uma criança realmente laudada. Sim. E essa é uma preocupação nossa hoje, né, por conta da área da educação, né, professor? Porque nós estamos incluídos, inclusive, na receptividade dessa criança, que é a inclusão, que está pela 13.000, né, 13.146, ela é a inclusão, é a lei de inclusão. Inclusão. Tá certo? E automaticamente o pai busca o benefício para um filho. É uma coisa você arrumar uma vaga na escola. E a outra coisa é você ir lá e pedir para a empresa que você trabalha um valor, uma pecúnia, onde a empresa entende que se a criança tem um problema e é laudado, ele tem direito ao LOAS. A partir do momento que ele recebe o LOAS, ele não tem o direito de receber o benefício. Então, o pai não vai ter o direito de receber o benefício. Por que o pai vai receber 2 benefícios? A lei de inclusão, ela tinha e tem como benefício específico tirar o aluno de uma condição que estava em casa excluído e trazer para um convívio social, para que ele possa ter uma interação com os demais alunos. Sim, então, a inclusão... As provas para os alunos... A gente bate um papo aqui nesse podcast, discute esses temas, pessoal. Por quê? Porque são temas que são voltados corriqueiramente, no dia a dia. A criança, quando tem necessidade especial, o pessoal tem que lembrar que o quê? Eu tenho necessidade, minha criança tem necessidade especial? Tem. Precisa de um tratamento específico? Precisa. Bom, eu preciso da ajuda da escola, apoio da escola, eu preciso um apoio da psicóloga, eu preciso... Então, quando você vem com um laudo lá, batendo no peito, meu filho tirou 5 e ele tinha que ter tirado 10, você tem que passar o meu filho que ele foi reprovado e ele é laudado. Quando você vai discutir um laudo sobre seu filho numa escola, meu filho é laudado, você tem que estar amparado. Qualquer uma pessoa que não seja professora aí, que nós falamos sempre para os pedagogos, professores, sim. Mas qualquer pessoa que estiver nos assistindo,
Lembre-se que o laudo, ele é complexo. Ele é um laudo que ele tem que ter os requisitos. E quando você tem todos os requisitos, independente da condição do pai, ele vai receber o benefício que a verba que o governo ajuda as pessoas que têm problema é verba que é direito da criança, não do pai. É uma política pública. Então o pessoal vai falar, é da política pública. Então a pessoa confunde. E às vezes eles vão pedir isso aí no INSS, eles vão pedir no lugar de direito para pedir o benefício, e eles esquecem de fundamentar o quê? De que o laudo está faltando complemento. E aí tem a negativa, foi negado o LOAS. Negou, não sei se vou entrar com o advogado. Às vezes vai procurar um profissional da área do direito, buscando um direito que você não tem ainda. Então é melhor o quê? Tem problema? Tem. Hoje, muitos problemas. Óbvio que o que nós discutimos a partir de um parecer do sindicato dentro de uma... que trouxe para discussão, isso aí foi legal. Eles colocaram uma das cláusulas da convenção coletiva, foi que o funcionário teria 15%, basta ter uma criança com problema, com qualquer deficiência, fundamentaram com a lei de inclusão. Na lei de inclusão não fala sobre pecúnia, mas eles colocaram que o pai deve receber um benefício de 15% acima do salário. Óbvio que isso vai dificultar que o profissional que tem um filho com problema laudado, ele tenha o benefício, ele vai trabalhar numa escola. Ele vai conseguir a vaga. E não estamos nem discutindo aqui se esse valor que será recebido, pode ser, se ele vai, se ele vai bater de encontro com aquilo que ele já recebe ou pode não. Receber, né? Ou não. Então, às vezes ele nem procurou o jeito de receber lá, mas já vem pedindo do patrão. Isso aí. Então, são coisas que a gente discute, pessoal. Por quê? Para você saber que o direito, existe uma complexidade. Nós temos o direito, nós temos os deveres e as obrigações. E quando você vai buscar o direito, você tem que estar cumprido com seus deveres e suas obrigações. E a obrigação dos pais é fazer o laudo de maneira correta, ou seja, estar corretamente todas as documentações em dia. Então, nós vamos discutir o quê? Laudo. Tá laudado? Tá. Quem assinou o laudo? O doutor João das Couves, por exemplo. Eu não vou falar João para não menosprezar o João, porque eu tenho irmão que chama João, e às vezes você vai falar alguma coisa, você cita um João como exemplo, né? Embora João tenha sido um discípulo de Jesus, né? Que gente boa. Gente boa, tirando o Judas, Judas, o resto do pessoal era tudo gente boa. Nós estamos fazendo um papo aqui plausível, saudável, né, professor? Nós temos que entrar nos lugares para discriminar. Então, para não colocar o nome da pessoa, vamos colocar sei lá... Tiago. Não, a Tanaka. Porque eu não sei quem é. Então, qualquer nome, independente de qual que é a participação. Mas é interessante falar de nome, né? Porque às vezes você fala, o senhor falou o nome do João. Que deu problema? Não, João não dá problema, gente. O problema aqui, nós estamos discutindo aqui um assunto que vamos colocar um apelido lá, o Barbatana. Pronto, o Barbatana não pega ninguém. Aí o Barbatana vai pedir o benefício dele, e aí o que acontece? Ele só traz um laudo do médico que assinou monocraticamente. Pronto. Não. Então ele está totalmente errado. As decisões monocráticas devem ser as decisões monocráticas por um emissor, um médico, para um laudo definitivo, ela deve ser amparada em diversos laudos. O médico pode laudar que, da parte dele, a pessoa tem problema. Então, já deu um ok. E da parte do outro? Ou então ele vai ter que passar por uma bateria de uma clínica onde tem todos os profissionais para cada um assinar o laudo que realmente assiste em razão ao parecerista de que a pessoa tem que ser laudado porque ele tem problema, assinar o laudo. Inclusive um neuropsicopedagogo. O neuropsicopedagogo, ele vai indicar lá a dificuldade de aprendizagem, ele vai indicar lá... E quando mais adulto também, quando mais adulto, porque tem as pessoas que são mais adultos têm problema também, descobrem depois, e aí ele vai precisar de um psicanalista. Sim. Então tem que passar por um psicanálise, pela psicanálise, para poder identificar, porque na verdade é difícil a identificação, né? Um fala, o outro tem TOD, outro tem TDAH. Hoje em dia quase todo mundo fala, fulano de tal tem TDAH. E aí você vai falar, olha, eu
eu não sou ninguém para... Tem laudo? É laudado? Não, então não tem. Não tem. Não tem. Se Não tem tem. laudo, é laudado? Tem. Não tem, não tem. E aí a gente tem que olhar por aí. E aí a gente vai olhando. Então, só essa cláusula aqui causou estranheza, porque numa dessas cláusulas consta da seguinte a leitura que faço aqui agora, cópia fiel da comissão da coletiva, que está aqui. Em conformidade com a Lei 13.146, de 6 de janeiro de 2015, as entidades, empresas, pagarão aos seus empregados que tenham filhos com deficiência, ou seja, com deficiência, um auxílio mensal equivalente a 15%. Mas isso aqui não fala nem qual deficiência. Se é cognitiva, se é... Não, é deficiência. Se é intelectual, se é intelectual, como é paraplegia, física, enfim, não fala qual que é. Basta ter um filho com deficiência, ele vai receber mediante comprovação, mas a Lei 13.146, ela fala sobre a inclusão, é a lei de inclusão. Sim. Então, ali consta todas os transtornos, os benefícios, os transtornos, as pessoas que têm direito. Então, ele baseou só na Lei 13.146 e eu achei frágil, eu achei justa, legal, pode ser, mas e aí? Qual que é o problema que vai ter na frente? Qual o problema que vai ter no futuro? Isso aí. Não a criança, mas aqui o profissional. O profissional que trabalha na escola, por exemplo. A faxineira, quem está ligado à cozinha, enfim, quem trabalha, basta trabalhar na escola. Qual que é a diferença entre essa situação e outra? Entendeu? Então, o que a gente discute aqui é isso aí, professor. É o laudo. É o laudo. Nós estamos discutindo o laudo, né? O laudo. Que Se tem direito ou não, está posto aí no dissídio. Agora, nós estamos discutindo o laudo. A questão do laudo. O laudo tem que ser multidisciplinar, tem que ter, no mínimo, 6 a 8 profissionais que vão assinar esse laudo, ok? E eles vão fazer esse atestado para que a criança seja laudada. Essa discussão hoje aqui, professor, porque nós recebemos no Fórum da Bahia, salvo engano, Recife, eu não me recordo se foi da Bahia ou foi do Recife, mas o juiz pediu para que nós dessemos um parecer para falar sobre um laudo de uma criança que já era com base nessa situação, veja bem, se a pessoa era competente para dar o laudo ou não, tá? E a pessoa tinha uma formação, acho que de neuropsicopedagoga, e ela deu um laudo definitivo para a criança e faltavam as assinaturas ela era a pessoa capacitada, gabaritada para dar a parte que é dela. Sim. Ok. A parte que lhe convém. Essa foi o nosso Agora, nosso a parte parecer. do neurodesenvolvimento, a parte que lhe pendia, ela era competente, porém, para assinar um laudo definitivo, como outros médicos, às vezes o médico assina ali, o pessoal acha que com aquele papel do médico já pode tudo. Não. E tem que entender, pessoal, que não pode tudo. Isso Não é aí. verdade? Por quê? Se não tiver a assinatura, por exemplo, vai no banco, se tiver assinatura lá, o presidente, o tesoureiro, isso é uma empresa, os sócios, tem que assinar. Sim. Quando uma pessoa assina sozinho, ele tem a procuração dos demais. Sim. Né? A não ser que está constando na documentação que ele pode assinar sozinho. Os nomes e os registros. Não, e ele pode assinar sozinho. Sim. Um negócio que ele pode assinar sozinho, se está constando na documentação, beleza. Sim. Mas, quando trata-se desse parecer, diz a lei que tem que ter, o requisito tem que ser com mais profissionais para laudar. Então, nós discutimos aqui, pessoal, o laudo. Sim. Apresente o laudo que tenha fundamento para você não ser surpreendido, até com uma demissão compulsória, por exemplo. Sumária, né? Sumária. Uma demissão sumária. Para evitar problemas. Por quê? Porque quando você abre um precedente dessa natureza, você tem que lembrar que Nós temos outro problema aí também, o professor Leopoldino. Eu vou falar para você. Nós temos um outro problema que é o excesso de pedido de laudo. Sim, sim. Hoje, o que acontece? Já há uma quando você constância. Traz um benefício, a pessoa já tenta o LOAS. Sim.
Aí você vem lá, que na empresa é obrigado a te dar 15%, tudo bem, 15% do salário normativo, ou seja, do mínimo lá. Mas tem que dar os 15%. Quando se coloca na comissão, você está arrumando precedente para quê? O cara que não tem um laudo, ele vai ficar caçando, arrumar um problema no filho dele. Falou, esse menino, ele tropeçou no pé esquerdo, esse menino está com problema para andar. Ele tem uma deficiência aí de estrutura, então vamos passar ele num... Vamos pegar um laudo aí de uma pessoa da motricidade, quer dizer... Isso aí. Vamos pegar um laudo lá para poder se consegue receber dizer benefício. Que ele tem uma deficiência e que aquela deficiência é causada por aquela atividade. Ou então, ele tem um percentual de audição no seu ouvido que ele não consegue ter 100% de audição. Já é deficiência. Já é deficiência. Mas precisa saber se ele vai ser laudado. Isso aí. Pela deficiência. Isso aí. Porque às vezes ele tem um problema de audição, mas ele é super inteligente. Isso aí. E aí? Ele aprende, ele tem as questões cognitivas, ele consegue ter desempenho acadêmico, desempenho educacional. Então, não é que toda a situação vai ensejar laudo. Sim. Pode ter um laudo, um parecer do médico, vai. Isso. Olha, ele está com problema na audição do lado esquerdo. Foi uma deficiência na formação, depois de uma série de exames. E aí ele vai ter um parecer, mas ele não vai ter um parecer de deficiência auditiva. Isso aí. Vai falar que ele é deficiência auditiva, né? Então teria... Aqui fala sobre a deficiência, mas com base na 13.000, que é a inclusão. Isso aí. A lei da inclusão não fala em pecúnia. Não. Fala em convívio. Ela fala em convívio. Atividade. Tá falando em atividade. Isso. E como tratar. Isso e quem aí. tem que assinar as documentações. Isso aí. Lá fala. Mas não fala. Agora foi a primeira vez que eu vi com equivalência na lei você puxar 15% aqui. Então, eu acho que houve um certo exagero, acho que deveria ser discutido novamente, mas como nós não damos parecer em sindicato, que nós somos membros do Conselho Federal, Sim. Nós não damos parecer com relação a empregado, empregador, não. Nós tratamos de assuntos pedagógicos, assuntos dos profissionais, dos professores, trazer benefício, por isso que nós trouxemos essa discussão aqui hoje. Okay. O interesse nosso é buscar a coletividade e discutir. Por quê? Isso aqui são temas que são levados praticamente e unicamente para as escolas. Por quê? Porque a empresa que quer dar um auxílio para o profissional que trabalha com ele, a empresa que quer dar um auxílio para um profissional que trabalha com ele, como uma escola, ajudar o pai a pagar a escola, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um genro meu, ele recebe um auxílio dado como se fosse um auxílio creche, mas um auxílio educacional. Então, um dos filhos dele é beneficiado com uma parte da prestação da escola. Okay. Isso aí é uma gratificação que o patrão está dando, mas não que não tenha exigência, porque senão a empresa começa a não pegar profissionais que têm filho. Isso aí. E aí hoje, antigamente, minha avó mesmo, acho que tem uns 12 irmãos, tenho 12 tios. De uma parte, da outra tem 9, então é complicado o negócio. Na época era normal fazer isso. Hoje você vê que é o máximo 2. Quando tem 3 assim, fala, rapaz, esse rapaz não estuda, ele tem problema, ou é rico demais. Para ter 3, tem que estar bem legal. E aí, sem contar agora, quando eu vou passear nos outros estados aí, nos interiores, lá nas Ribeirinhos, lá tem pai que tem 15 filhos, gente. Tem filho, e tem pai que tem eu encontrei um rapaz no Pará, eu encontrei um senhor. E quantos filhos o senhor tem? Ele falou, 32. Eu falei, o quê? Como que é? Ele falou, 32. São 4 gêmeos. Eu falei, bom, 4 gêmeos dá 8. Beleza. Aí eu falei, mas e agora? Tá faltando 24 aí. Ele falou, não, eu tenho 3 esposas. Eu falei, piorou. Eu falei, mas aumentou, 3 esposas. 30 e pouco, 10 cada uma. Eu falei, meu Deus, ela era filho de São Bento, fora do dentro. Ali, cada uma filho de São Bento, 32 filhos. 3 mulheres, as 3 moram na mesma aldeia e ele mora em Ribeirinho, ele mora às margens do rio. E aí moram lá, quer dizer, eles não têm a informação, né? E eles não têm aquela total responsabilidade. Isso aí. Porque o que come vem do mato, vem da caça, vem da pesca. E aí eles não têm aquela responsabilidade. E aí encontrei esse senhor porque ele foi acompanhando um professor para falar conosco em Belém, e que era sobre um trabalho que o professor estava fazendo, e encontrou comigo, inclusive, lá no dia que nós estivemos na Universidade Federal.
E, assim, foi um bate-papo muito bom. Eu sinto não ter feito um podcast. Um podcast. Porque a época não era nem a moda, né? Eu fazia já as nossas gravações em estúdio, mas a gente não tinha a modalidade podcast. Porque a podcast veio depois da pandemia. Eita, pandemia. Né? A pandemia abriu um leque aí para que várias pessoas tivessem esse bate-papo. Então, e ele mostrou que há pouca informação, mas quem está na cidade grande, igual São Paulo, sabe? São Paulo, as capitais, as maiores capitais, eles têm no máximo 2 filhos. É um filho, 2, porque eles sabem da necessidade de criação, né? Porque o custo. Porque não é só a escola, né? Porque a escola, ainda que a criança fosse para a escola pública, que tivesse a escola pública, ele teria um problema também na criação, vestimenta, celular, hoje, a tecnologia, enfim, ia ter um big de um problema. Alimentação, e tudo tem um custo alto. Então, ele trataria com responsabilidade. Mas é feliz aquele que tem 32, que ter filho é muito bom. Né? Eu amo os meus filhos. É bênção de Deus. É bênção de Deus. Ter filho é muito legal. E aí, quando vem, às vezes, alguma das crianças tem algum tipo de problema, graças a Deus, tem que agradecer a Deus, mas nós cuidamos de várias crianças que têm um probleminha, que apresentam um probleminha, e probleminha ou outro. Isso aí não falo que... Aí vem o meu erro, né? Eu errei aí, não tem problema. Na verdade, ele não tem problema. Ele tem uma deficiência que é tratável ou acompanhada, para que ele não tenha problema. Então, a gente tem que partir do lado que não é... esse menino nasceu com problema. Não, ele não nasceu com problema, tá? Ele é portador de necessidades especiais, diferente. Criança com problema para mim é aquele que arruma... Eu acho que o problema é aquele que nós procuramos. Aí. Esse é um problema. Isso aí. Pessoa que só arruma problema. Agora, uma criança com transtorno, com deficiência... com necessidades especiais não são crianças problemáticas, tá? Crianças problemáticas não são crianças problemáticas. As crianças com essas deficiências são crianças com necessidades especiais, que tem que ter um cuidado especial com elas, né? Isso. Eu participei várias vezes, já estive num local no Tatuapé, onde lá tem cerca de 20 leitos ocupados por crianças, mas assim, com 40 anos, 35 anos, que eles tiveram problema encefálico. E o que acontece? Desses problemas, eles são praticamente crianças que estão na cama, muitos deles ficam até amarrados, porque não tem condições de... Não tem mobilidade. Tem dificuldade na mobilidade, para não cair, às vezes eles colocam isso aí, a pessoa vive aquela situação lá, a gente não sabe por que acontece, e às vezes o pai coloca e começa visitando uma vez por mês, e aí de uma vez por mês o pai passa a visitar uma vez cada 15, depois uma vez cada 6 meses, aí passa uma vez por ano, e tem algumas das crianças lá que já tem 25 anos que não tem visita. Aí a gente vai lá, quando eu vou lá, eu gosto de ir lá, e aí eu subo, tal, assim, vejo aquele... E o carinho que as mulheres têm com aquelas crianças, né? Sim. O carinho que elas têm com crianças, porque eles são, né? Não tem... E ali, tem problema? Não, quem tem problema é quem cuida. Que se não cuidar direito, vai prejudicar uma pessoa que é né, portador de necessidades especiais. Então, vai ter problema quem não cuidar direito, né? Então, eu gosto muito de olhar para essas pessoas que tratam com carinho, que eu acho que é muito importante, tratar com carinho. Isso é importante, né, professor? Então, nós falamos aqui hoje sobre as crianças portadoras e a deficiência do laudo. Bem esclarecido. Hoje a tratativa foi para falar da deficiência dos laudos que nós encontramos, que são laudos que os pais acham que o primeiro laudo que pega já é legal. E não, o laudo tem que ser completo, porque ele é complexo, né? Então, ele, além de ser complexo, ele tem que estar um conjunto. É uma equipe multidisciplinar. É uma equipe multidisciplinar, está previsto em lei. Então, aí tem que olhar esses laudos. Então, para que a pessoa vá pedir um benefício, por exemplo, para a empresa, ele tem que lembrar que ele tem que estar amparado aqui na legislação. Porque hoje é simples, uma mãe pega qualquer laudo de qualquer pessoa que falou, ela pegou... geral, a criança está escrito o laudo em cima, já vai lá na banca, compra
um cordãozinho para pôr no pescoço para passar na fila na frente. É um aproveitamento que existe, assim, assustador, de você querer atribuir para buscar benefício. Então, é assustador. É verdade. Não é verdade? É assustador. verdade. Então, óbvio, a criança, o benefício, por exemplo, quando você vai pedir um LOAS, quando você vai pedir algum benefício, é para criança. Eu entendo que é para criança. O benefício é para criança. Então, ele tem direito a receber, independente da quantidade. Por quê? Porque amanhã ele pode estar abandonado, ou pode perder o pai e mãe, e aí? Quando perde pai e mãe, quem vai ajudar a cuidar, não é verdade? Ele tendo aquele benefício, recebendo esse benefício, esse amparo do governo, dos órgãos públicos, automaticamente ele vai conseguir se manter. Então, essa é o que fala a legislação. É a dinâmica da legislação. Sim. E não só um laudo, mas sim uma equipe multidisciplinar. E aí tem que ter psicólogo, psicanalista, neuropsicólogo, tem que ter médico, neuropsicopedagogo. Neuropsicopedagogo, outra coisa, além do neuropsicopedagogo, precisa também do neurologista, o médico. Psiquiatra, precisa ter. Tem que preencher todas aquelas... Isso aí. Todas aquelas que, inclusive... E isso para a escola é bom, sabe por quê? Porque quando você recebe esse laudo completo, você lê ali e você vê as deficiências que esta pessoa laudada, ela tem. E não só cognitiva, mas também múltiplas deficiências. Porque estes profissionais, eles vão atestar quais são as deficiências que ensejaram aquele laudo. A DSM, essa DSM-5 citada pelo professor, ela fala: os profissionais como os psicólogos, os neurologistas e psiquiatras são responsáveis pela avaliação e diagnóstico do TEA. Estou falando que você colocou um exemplo nessa... Sim. Foi só um exemplo a DSM-5. Sim. Então, quando fala em um TEA, essas pessoas seriam os profissionais responsáveis, psicólogos, o neurologista e o psiquiatra. Isso. Mas aqui não fala que eles são responsáveis pela avaliação, mas eles têm que ter o parecer dos três, né? Sim. Não é solo. Não é solo. Não é um individualmente. Monocrático. Não é só um psicólogo. Tem que ter não é só um psiquiatra. Pelo menos os três para esse tipo de detecção, né? Isso aí. Que é a do TEA. Isso Quer aí. dizer, cada tipo de transtorno tem que ter Tem que ter laudos, equipe multidisciplinar diferenciado. Perfeito. Legal. Conversei aqui hoje com o professor Leopoldino, doutor Leopoldino Vieira Neto, conhecido como doutor Leovini, porque o Leovini é o que ele tem no e-mail, eu acho. Por que é o Leovini? Conta para nós. Bom, o Leovini é uma abreviação de Leopoldino Vieira Neto. Então, para que o meu nome seja encurtado, eu usei Leovini. E aí o e-mail e as pessoas que me conhecem mais por Dr. Leovini. Ficou doutor Leovini. Ficou doutor Leovini. Então não tem nada com a Leopoldina? Não, tem nada com a Leopoldina. Não tem nada a ver, senhor, contra o Leopoldino? Não, nada a ver contra o Leopoldino. Se for chamado como Leopoldino, você atende também? Atendo também. No quartel, você era servido como o quê? Leovini. Hã? Leovini. No quartel? No quartel. Eram as abreviações de Leovini. Leovini. Não te tratavam como Leopoldino, daí, como Neto, nada? Nada. Daí é que veio o Leovini. O Leovini. Ah, tá. Então foi uma abreviação que você conseguiu lá com 18 anos. Tenente Pires, do 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha, que criou isso aí para mim, e até hoje eu carrego. Carrega servindo no exército, né? Tenente Pires fez isso. Criou, vai dar esse nome. Leopoldino tá muito grande. Vieira tá muito bonito. Neto, tem um monte de neto aí. Já sei o que eu vou fazer. Pegou a Leovini, tá aí. Nome de guerra, Leovini. E pronto. Aí pegou no exército e aí tá até hoje. Até hoje. Que legal. Isso legal. Porque eu falei Leovini, foi Leopoldino. Mas Leopoldino Vieira Neto, Leovini. Legal. Isso aí. Parabéns, professor Leovino. Estivemos aqui no bate-papo hoje, legal. Podcast tratando sobre laudos, né? Sobre... Nós questionamos aqui, nós não interferimos, nem entramos em nada que é relacionado a sindicato. A sindicato. Isso. É um direito
do sindicato, a legislação trabalhista, o Ministério da Justiça reconhece o parecer, existe um critério aí com relação a essas atividades, porém, quando tem um parecer assim que não ficou às claras o que se trata aí, de que maneira, pode gerar assim N confusões aí, e hoje já gerou esse tema de debate aí, que nós tivemos que debater esse tema, que foi sobre os laudos, que recebe um laudo, e aí esse laudo é incompleto, e aí, qual o direito que a pessoa tem, né? Você tem direito de solicitar da sua empresa um benefício, um reajuste, um percentual a mais, né? Isso aí. Aí existe a preocupação lá da empresa, o quê? Esse percentual a mais pode fazer diferença na vida da pessoa, mas na vida da empresa faz muito mais diferença se você tiver 15 filhos que tenham laudados. Isso aí. Então já vai ser 15 pessoas que recebem 15% a mais. E aí você vai gerar também um desconforto nos que não têm laudo. Isso aí. E aí começam a criticar, cadê o laudo? Aí já começa perguntando dessa forma. Então, para esclarecimento, para conhecimento, a gente debate esse tema, porque todo tema nós temos que aproveitar ele, esmiuçar ao máximo. Eu não estarei falando só com o professor Leovini, com o doutor Leovini, sobre essa situação, mas eu também vou conversar com a neuropsicopedagoga, uma psicóloga, e nós vamos falar com um neurologista e um psiquiatra. Okay. Nós estaremos discutindo o mesmo tema. E depois desta reunião que nós vamos fazer com a equipe multidisciplinar, ou seja, vamos fazer um debate onde iniciei agora com o Leopoldino, com o professor Leovini, e vamos depois, posteriormente, debatermos o tema. Eu vou conversar pessoalmente, no podcast aqui, nós vamos conversar com essas pessoas dessas profissões, e o fechamento vai ser um conjunto. Vai ser uma equipe multidisciplinar. Porque aí vai ter um parecer legal, isso né? Aí, isso aí. São profissionais que são credenciados para tal, e é ideal que façamos isso aí para esclarecer as pessoas, para auxiliar as pessoas que pedem benefício, às vezes, do LOAS, né? Entra com pedido, muitas vezes entra com pedido, e às vezes vai no escritório do advogado e fala, olha, recorrer porque eles não deram direito para o meu filho e ele tem direito porque ele é laudado. E às vezes o seu laudo está incompleto, e aí não tem o direito. Isso aí, por isso nós vamos debater, e no final a gente faz o fechamento com todos. Um abraço a todos. Professor, obrigado. Doutor Leopoldino, muito obrigado por ter participado aqui do podcast, estamos sempre à disposição. Espero ter esclarecido a questão do laudo e dessa equipe multidisciplinar, e dizer para todos que só a educação tem o poder de mudar uma nação. É verdade, a educação é tudo. Um abraço.